De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, nós vamos conversar um pouquinho, né, de tendências e oportunidades, em especial no mercado da alimentação, aqui na companhia da Ana Paula. Ana Paula, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Eu que agradeço, Luciano. Boa tarde a você e a todos. Bom, Ana Paula, a gente acaba observando que a pandemia tem os seus ônus, mas também trouxe os bônus, né? Algumas tendências de mercado que estavam incipientes, com a pandemia ganhavam a força que precisavam aí para se estruturar no mercado. E é justamente desses pontos que eu quero falar com você, né? Dessas novas tendências de negócio aí, em especial no setor de alimentação, que surgiram, né? Como é que você tem acompanhado aí esse mercado, né? Que para o brasileiro ainda é um pouco novo, mas que tem ganhado força a cada dia. Perfeito, Luciano, é perfeita a sua colocação. Realmente, toda crise, por mais profunda que seja, além dos dissabores, aí, além das mazelas, ela traz, sem dúvida nenhuma, oportunidades. E no segmento de alimentação fora do lar, que é o que nós chamamos de setor food service, ou seja, todo aquele mercado que envolve quem prepara comida fora do lar. Nesse segmento específico, que é onde nós atuamos, não é nada diferente. Você tem toda a razão. Oportunidades surgiram com essa disruptura que representou a pandemia de nível mundial. E muitas dessas oportunidades têm a ver com o delivery, têm a ver com o hábito que aflorou, que se intensificou no consumidor de pedir a refeição, que continua sendo feita fora do lar, mas que ele pede ou ele retira para consumir no lar, em função, logicamente, das circunstâncias do distanciamento social. Então, muitas dessas tendências, elas são variantes desse aumento da demanda para o delivery, especificamente falando do meu mercado, do mercado onde eu atuo, que é a alimentação fora do lar. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? Porque mesmo antes da pandemia, já começou a ter um crescimento dessa demanda, seja em função do número de aplicativos que facilitou esse pedido e não só facilitou no sentido de agilidade, mas também de escolha, né? Você tem o cardápiozinho virtual lá e tal. Mas também porque as pessoas mudaram um pouco os hábitos, né? TV por assinatura em casa, grupos de amigos que se visitam para fazer, né, o socialzinho em um ambiente seu, né, e não mais externo. Então já vinha com uma tendência boa nesse sentido aí do mercado, que a gente sabia que ia crescer e se estruturar para os próximos anos, mas a pandemia agilizou o processo. Sem dúvida nenhuma, Luciano, é impressionante como nós também mencionamos isso para os nossos clientes. Nós sempre dizemos que a crise pela qual passamos, ela não criou tendências, mas sim ela acelerou algumas que já existiam, já eram incipientes, já se mostravam, mas elas tiveram o seu desenrolar acelerado pela pandemia. E o que você falou é fundamental, é a percepção de que os negócios, eles seguem as transformações sociais, eles devem acompanhar e se acompanharem tanto melhor para os empresários que conseguirem ter essa sensibilidade, de acompanhar as mudanças na sociedade, as mudanças no mindset, na mentalidade e nos hábitos comportamentais das pessoas, da região onde eles estão, né? E você foi muito feliz quando disse que mesmo antes da pandemia já havia uma tendência por conta da transformação digital, que a meu ver é um grande facilitador, né, para todo esse crescimento percentual do delivery. Então, a transformação digital, ela já era uma realidade. Esta foi também muito acelerada e na esteira dela vieram os aplicativos, ou próprios ou compartilhados, e daí por diante
toda uma mentalidade, todo um comportamento que nós vemos se solidificando por parte do consumidor de alimentos preparados fora do lar. Uma das inovações aí que eu acho muito interessante, antes quem queria empreender, né, montar um espaço, um restaurante, uma lanchonete, enfim, focado no delivery, né, muitas vezes pensava nas duas coisas, né, no delivery e no consumo local. Não é? Então, uma das coisas caras aí era a montagem dessa estrutura, era o ponto, era a decoração, etc. E a gente vê o mercado crescente das dark kitchens. Eu queria que você explicasse aí essa tendência que tem, de fato, né, feito aí muita gente empreender assertivamente. Sem dúvida nenhuma. As conhecidas como dark kitchens, a meu ver até, talvez a denominação mais assertiva seria de ghost kitchens, porque na verdade elas não ficam propriamente no escuro, elas ficam escondidinhas. Escondidinhas por quê? Porque o empresário que opta por essa modalidade, ele tem uma redução de custos significativa, Luciano, a partir do momento em que ele não precisa se preocupar com estruturas como atendimento, aquele front desk, né, que é o atendimento ao cliente, as mesas, o salão, toda a estrutura, eventualmente, quando cabe, numa cidade maior, de manobristas, toda a estrutura de atendimento ao cliente no local. Então, tudo isso gera uma economia em termos de investimento muito importante, o que facilita o acesso ao empreendedorismo, a essa empreitada, a mais pessoas. Isso é muito bacana, porque o empreendedor de food service, ele muitas vezes é muito bom, ele é muito competente na operação. Muitas vezes ele tem receitas imperdíveis, ele é bom na cozinha, ele tem habilidades ímpares, mas falta às vezes o investimento, o capital para transformar isso num negócio que tem, na verdade, muito potencial. Então, por esse lado, já é uma grande vantagem das conhecidas como dark kitchens. Então, em suma, elas têm toda a estrutura por trás, né? Elas têm toda a estrutura operacional de cozinha, mas elas não têm o atendimento ao público propriamente dito. E interessante que essa ideia, ela surgiu na Ásia, depois ela tomou conta da Europa, Estados Unidos, e vem chegando no Brasil com a ideia de compartilhamento, que é outra situação que vale a pena a gente comentar. Quer dizer, além da transformação digital, que também é um facilitador, ou seja, o próprio fato das pessoas estarem usando mais as redes sociais, as mídias digitais, o digital de um modo geral, isso permite a modalidade da kitchen de existir e crescer. Isso a torna uma modalidade promissora. Mas, além disso, ainda existe também a questão do compartilhamento. Você pode dividir um espaço com vários parceiros, vários tipos de culinária diferentes, e dali, daquele QG, saem estruturas de entrega com moto, com carro, com patinete ou com bike, para abastecer aquela região. Isso também faz com que o empresário do food service se acostume a ter ações compartilhadas, ações eventualmente promocionais, ações de troca de ferramentas. E isso é tudo muito interessante, essa mentalidade do compartilhamento como um modelo a ser analisado, a ser visto com carinho de agora em diante. E é interessante isso, né? Porque naquele mesmo espaço, vamos dar um exemplo simples aí, você tem uma franquia de comida japonesa, de comida chinesa, de comida tailandesa, né? Convivendo na mesma cozinha, com estruturas e ferramentas que são comuns a essas cozinhas, então você também economiza aí, com embalagens similares, mas o que vai mudar é um rótulo, uma etiqueta, uma coisinha que dá o acabamento final lá, né? Então chega os pedidos pelos aplicativos respectivos, mas o gerenciamento e os funcionários são os mesmos
logo você tem potencial de venda maior, você está usando ingredientes similares e você está faturando ainda mais com o espaço. Sem dúvida, é impressionante que numa modalidade como essa, Luciano, todos têm a ganhar. Toda essa otimização de custo, ela tende a ser repassada para o consumidor final, o que é ótimo. É ótimo numa época de crise, é ótimo numa época em que o custo-benefício é muito analisado, é uma percepção muito pungente no consumidor. Então, a questão do custo poder ser repassado, isso é uma grande vantagem. Além disso, existe essa otimização da operação. Isso também é ótimo. E assim, na verdade, não há necessidade desse ponto comercial, o que é uma coisa muitas vezes muito valorizada em cidades maiores, né? Essa vitrine para a rua. E isso faz com que nós prestemos atenção no valor e na importância da vitrine digital também. Não só os aplicativos, mas também as redes sociais aí diversas. É muito importante que essa visibilidade para esse operador de dark kitchen, ela esteja muito bem trabalhada, que essa empresa tenha um posicionamento bacana nas redes, para que essas redes sejam para esse empresário a nova vitrine. Então a gente brinca, né, com os clientes, né, como nós somos distribuidores e temos aí muitos clientes parceiros como operadores de food service, donos de restaurantes, bares, pizzarias, hamburguerias. Nós brincamos que hoje em dia o melhor ponto comercial talvez seja a primeira página do Google, né? Então, existe toda uma mentalidade do empresariado que tem que ser aí desenvolvida e adequada em relação à adequação para esse novo modelo, né? Tem um segmento que ainda no Brasil, né, está pouco explorado, que a gente já tinha um modelo do passado lá, né, que é o pegar e levar, né? Vamos usar esse termo que para o brasileiro é mais simples aí, seja pequenas estruturas prontas para café da manhã, do almoço, etc., né, mas que são combinados, que nesse espaço a pessoa entra, pega, paga e vai embora. Né? Isso tem sido também uma tendência de mercado e que a gente sabe que tem muito a crescer. Sem dúvida, Luciano. O que é interessante nessa modalidade é que não são produtos industrializados que são o foco, né? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Não é uma barrinha de chocolate ou um potinho de qualquer coisa comprada pronta, industrializado, que seria o foco desse pegar e levar, que lá fora é conhecido como grab and go, né? Já é bastante consolidado nos países europeus, sobretudo na Inglaterra. Existe uma forte cultura nos Estados Unidos, né? Sobretudo nas cidades maiores, né? Onde existe a pressa, onde existe a vida frenética e existe a preocupação também com uma alimentação mais saudável dentro da medida do possível, das condições aí oferecidas pelo dia a dia. Então, é justamente nessa junção de fatores, que é a correria e a necessidade e o despertar para a saudabilidade, é que o grab and go, ou pegar e levar, ganha um espaço. Ou seja, alguém faz essas refeições, que podem ser café da manhã, podem ser um lanche rápido, que é muito comum, saladas com adição de proteína, né? A saladinha com atum, a saladinha com frango, né? Eventualmente com rosbife. Então, são preparações com embalagens muito adequadas, muito bonitas, normalmente transparentes, para que estimule, né, o visual do consumidor. E essas preparações, elas ficam à disposição como alternativa a qualquer coisa industrializada ou qualquer coisa menos saudável que um outro tipo de estabelecimento pudesse oferecer, eventualmente uma fritura, eventualmente uma massa. Então, existe aí a junção
da questão da tecnologia, normalmente podem acontecer máquinas, né, como aquelas máquinas que nós conhecemos para refrigerante, que são dispensers, né, que existem muitas vezes em shoppings. Então, podem haver máquinas que, através de cobrança em cartão de crédito, são máquinas automatizadas. Isso também aumenta a confiança, Luciano, numa época em que muitas pessoas ainda querem evitar a manipulação, evitar o contato presencial, e isso aí é uma tendência que tende a perdurar na visão da gente por muito tempo, né? Nós não temos ainda uma certeza em relação aos rumos da pandemia. Então, tudo isso são fatores que, juntos e misturados, corroboram para que empresários estejam investindo nessas máquinas, nesses displays, nesses expositores, né, que são colocados onde? Qual é a tendência? São colocados ou em condomínios comerciais ou em condomínios residenciais também, existe muito, condomínios de prédios, né, onde exista fluxo de pessoas que possam se interessar por aquela refeição de um modo mais prático e principalmente mais saudável, em alternativa a um supermercado, a uma panificadora ou a uma mercearia qualquer que haja por perto. Então, isso é uma tendência a ser observada, é um negócio de risco, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito, nós aqui, pelo que observamos, acreditamos que justamente pode ser uma vertente, inclusive, de outro negócio que o empresário já tenha. Então, pode ser um braço de algum negócio já existente. Para quem conhece bem o público-alvo, conhece bem a região, existe também essa possibilidade. E a gente percebe isso, né? Negócios já consolidados agregando, não com a máquina, mas, por exemplo, é cada vez mais comum você ver já a saladinha de fruta pronta no potinho na padaria, etc., que não era algo tão comum. Os próprios produtos já embalados no potinho plástico, em que você pega de uma maneira mais ágil, você não tem que parar no balcão para solicitar a pesagem do produto, etc., né? Já está aí dentro da ação. Uma ação que cresce também é a marmitaria gourmet, né? Inclusive, muitas vezes com a pessoa até tendo o seu cardápio encomendado, né? Pega com a nutricionista, já manda, já se faz toda uma ação e se programa essas entregas. Sem dúvida, Luciano. E aí, novamente, dois fatores contribuindo fortemente para esse crescimento e para a marmitaria como segmento entrar aí no nosso radar de atenção para o próximo ano, para 2021. O primeiro fator é a questão de que houve migração para o home office. Né, em muitas empresas, elas pretendem ainda estender essa modalidade, algumas até pretendem trabalhar de modo híbrido para todo sempre, sabemos que isso faz parte aí do planejamento de várias empresas. Então, o funcionário, o colaborador que trabalha em casa, ele muitas vezes não tem uma ajuda, não tem uma assistência em casa que faça sua alimentação e também, por suas atividades, não tem como parar para cozinhar no meio ali do expediente, do horário comercial, do cumprimento ali das suas obrigações diárias. Então, a marmitaria gourmet, ela ganhou um espaço muito grande, porque, primeiro, ela pode entregar aquela comida fresca, ela tem essa logística, né? E substitui aquela saída do funcionário do escritório, que ele ia em grupos, ele ia num ambiente ali corporativo, comercial, onde havia a estrutura para atender o trabalhador, mas muitas vezes no bairro onde ele mora, na região onde ele mora, não existe essa estrutura tão montada para essa alimentação na hora do almoço, que é super necessária, é essencial. Afinal de contas, só um parênteses em número para a gente pensar, para a gente refletir sobre ele, eu digo que é aquele número que tem utilidade prática, o food service no Brasil, 75% dele estima-se que seja referente à comida do trabalhador, a comida de quem se alimenta durante a semana
como parte do dia a dia de trabalho. Então, você veja que a grande parte do food service não é tanto aquela refeição recreativa, aquela refeição de lazer. Ela existe, mas o forte mesmo, ele é fomentado pela economia, pelo emprego, pelo trabalho. O trabalho é que sustenta e mantém essa modalidade tão importante, né, da nossa economia, do nosso PIB, dá para dizer, né? E aí a marmitaria, ela vem contribuir porque ela substitui de alguma forma aquele self-service, aquela alimentação por quilo ou aquele prato feito que era comum de atender o trabalhador quando ele ia para o escritório. Então, é muito interessante. E você colocou o outro ponto a ser destacado, é a questão da saudabilidade. É muito ruim que o fast food seja uma rotina na vida desse trabalhador que está em home office, porque afinal de contas isso aí tem a repercussão em relação à saúde dele. Então aí entra a marmitaria gourmet, existe a possibilidade, como você bem frisou, de um cardápio customizado, obedecendo necessidades de produtos alergênicos serem evitados, situações em que há o vegetarianismo, o veganismo. Tudo isso, uma vez que existem nutricionistas dando suporte, tudo isso é possível de ser customizado. Então, o trabalhador consegue ter uma alimentação bacana, legal, adequada dentro da sua própria casa. É um negócio que quem tem aí qualquer tipo de formação na área de nutrição, engenharia de alimentos, tem pensado muito em desenvolver. E aí existem as especialidades, as subespecialidades, né? A marmita fit, existe a marmita para os alérgicos, existe a marmita comum. Quer dizer, existe um celeiro grande a ser explorado e é um insight que vale a pena ficar para quem ou tem formação na área ou já tem uma empresa que quer também criar esse braço de atuação. Perfeito. Para encerrar, né, que a gente está com um tempinho curto aqui, você já tocou no tema, mas é uma outra tendência que cresceu aí, que é o veganismo e vegetarianismo, né, e que cada vez mais estão abrindo mercados já nos negócios consolidados e às vezes em negócios novos, né, de pessoas abrindo negócios focados nesse público. Luciano, nós costumamos indicar para os nossos clientes, aqueles que têm negócios tradicionais, muitas vezes consolidadíssimos, negócios estruturados, que abram a possibilidade, que abram um leque para uma parte do cardápio, para olharem para essa tendência. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum que numa mesma família existam preferências diversas. Então, às vezes, vai uma família almoçar, uma família jantar, em que um dos filhos é vegano, o outro filho é vegetariano, o outro tem alguma restrição alimentar. Então, o nosso conselho é para que sempre, por mais tradicional que seja o seu cardápio, que seja a sua estrutura, por mais que o seu negócio seja bem sucedido, que se olhe para a diversidade. Nós entendemos que isso é uma forma de inclusão, inclusive, né? Quer dizer, a partir do momento em que nós excluímos, de repente, a lactose de uma pizza, você está incluindo as pessoas que têm qualquer restrição assim. E quando você oferece uma opção no seu cardápio vegana ou vegetariana, você está incluindo esse novo consumidor com um potencial enorme de crescimento, os jovens cada vez mais aderindo. Então, você consegue unir as famílias, você consegue fazer com que vamos naquele estabelecimento, porque lá tem prato para mim, para você, para a vovó, para o papai, para a mamãe, para todo mundo, para a criança, né? Então,
Isso é muito importante numa hora em que o empresário está precisando o quê? Se reinventar, se readequar, manter faturamento para fazer frente aos custos, uma vez que ele tem um percentual muito pequeno do seu estabelecimento podendo funcionar, né, em função das restrições sanitárias e tudo mais. Então, é uma hora em que as alternativas e repensar o negócio como se ele fosse uma folha em branco é um aconselhamento que nós sempre damos para o empresário desse setor. Perfeito. Querida, gratidão por compartilhar um pouquinho do conhecimento na área conosco. A gente sabe que é uma tendência cada vez maior, muitas pessoas empreenderam no período da pandemia, muitas já vinham empreendendo, e a gente espera de fato isso, né, que a gente tenha esse bônus aí da pandemia, né, além dos ônus, mas esse bônus de novos negócios, negócios antenados aí com a tecnologia e com a nova realidade de consumo. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, obrigado a todos pela companhia. Perfeito.